informando aos seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. O pessoal reiniciando a live de novo. E a gente reinicia quantas vezes for necessário. Tá bem, pessoal? Ana Laura não estava conseguindo entrar. Eu vou reenviar o convite para ela agora. Tá bom? Vamos lá. Ana Laura. Vamos lá. O convite feito, Ana Laura. O pessoal está entrando novamente. Ana Laura, que prazer. Mais uma vez. Eu tava contando, pessoal, que eu te mandei uma mensagem assim, Ana Laura, eu tô aqui na função, cozinhando pras crias, tarará. Aí na hora que a gente resolve começar a live, eles resolvem ir pro banho, jogar videogame, fazer barulho. Né? Enfim, né? É assim então, mesmo Laura, que funciona. É assim. Ana Laura, te apresentar mais uma vez. Pessoal, Ana Laura Prates é dona de casa, eu já falei na outra live que eu achei uma gracinha. Psicanalista, escritora e editora, AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e pesquisadora da Unicamp. Seja bem-vinda, Ana Laura. O título da live de hoje é o título do livro da Ana Laura, chamado Feminilidade, Experiência Psicanalítica e não Psicanalística, como saiu no folder. Em todo caso, toca na mística, né, da história do feminino, né, que eu achei curioso depois disso. Deixa eu ler rapidamente o argumento e eu começo te interrogando um pouco sobre o livro, né? Há um final de análise distinto para uma mulher e para um homem? Qual o papel da diferença anatômica nessa distinção? Qual a relação entre histeria e feminilidade? Essas questões podem ser condensadas na pergunta que tanto perturbou Freud. O que quer uma mulher? Que lembra também que é o título do livro do Sérgio André. Lembra? Sim. Opa. Que se desdobra o que é uma mulher a partir das formulações lacanianas a respeito da mulher ser não toda em relação ao gozo fálico e da sustentação da experiência do grande outro, do outro gozo, é possível articular um posicionamento além do falo, embora referido a ele. A mulher é tomada como paradigma que possibilita falar do gozo que emerge do real, positivando sua função na psicanálise e reservando-lhe um lugar conceitual próprio. Sabe o que eu lembrei? De Otima, do Banquete de Platão, lembra? Que era uma mulher, que é a única que intervém no banquete. Eu sei porque eu fui escrever um poema e fui retomar o banquete, enfim. Ana Laura, meu amor, queria te escutar um pouco sobre como foi a ideia de escrever o livro sobre feminilidade e qual é a questão que te interrogou e que dá origem ao livro. Com você a palavra. Obrigada. Bom, primeiro, obrigada de novo, Michele, por me receber nesse seu espaço aqui tão agradável, né? Eu já te falei isso da outra vez, essa ideia de conversar, aliás, né, falando em banquete, essa ideia de retomar a conversa, né, entre nós, e incluindo os nossos convidados aqui também, as nossas convidadas. Queria mostrar a carinha do livro, porque tem esse pezinho aqui que ficou famoso na primeira edição e que eu fiquei muito feliz que a gente recuperou aqui na terceira edição, a capa original, a figura original, porque eu acho que tem alguma relação, né, com essa questão do feminino e tal, para além do ícone, né, assim, do imaginário, da coisa da roupa de menina e roupa de menino, né, acho que tem uma coisa da causa do desejo aqui, né, que é interessante. Então, você sabe que é curioso, porque eu escrevi esse livro muito, muito jovem, muito mesmo, às vezes me surpreendo até com... Mais jovem que você já é. É que as aparências enganam, meu bem. O semblante. Como diz a
picareta severo, né, no vídeo que está circulando por aí essa semana, enquanto a gente não perde a curiosidade, a vontade de saber, a gente está bem, né? Ela fala isso, achei tão lindo, a gente continua podendo inventar a nossa vida, né? Eu acho que é essa que é a questão, né? Isso faz que a gente fique jovem, porque o desejo, né? O desejo é o que faz a gente estar sempre jovem, né? Mas de idade... Mas para poder reinventar, mas o que reinventa são as interrogações, né? Então, claro, exatamente isso, é o desejo de saber, né? Claro. Enfim, mas voltando, eu realmente era cronologicamente bastante jovem, mas eu acho que eu era mais velha do que eu sou hoje. Isso, perfeito. Perfeito. Sim, porque a juventude, só fazer um apontamento, eu adoro bater papo mas com tem tudo a ver. Porque a juventude tem a ver com leveza, não tem a ver com idade. Exatamente. E também com essa coisa do se autorizar, né? Que a gente vai colocando tanta trava, né? Eu com 20 e poucos anos ali formada, achando, não, mas agora então eu sou uma, né, pessoa que está fazendo formação em psicanálise, então eu tenho que me posicionar assim, assado, tenho que me comportar de tal jeito e não sei o que lá, né? E aí depois esse negócio todo cai e a gente fica bem mais leve. Mas, assim, é curioso porque eu acho que o que me moveu, né, e de fato hoje, olhando para trás, eu fico até comovida com isso, foi, assim, uma questão da minha análise mesmo, sabe? As questões, eu estudando Freud ali, né, desde o terceiro ano do curso, eu já tinha feito uma escolha, assim, e já tinha começado a fazer análise e fazia um grupo de estudos de Freud com Alejandro Viviani. E a gente tinha escolhido... Adoro ele. Queridíssimo, grande mestre. Tu lembra de um livro que foi um clássico sobre pesquisa em psicanálise, Serendipidade? Tinha textos do Alejandro, foi organizado pelo Raul Pacheco, enfim, lembra? 1900 bolinhas, foi anos 2000. Eu li aquele livro. Cabo a rabo. Exatamente. A Rosita, Ana Laura, a Rosita da Cama com Rosita acabou de entrar na live. Rosita, eu contei aqui para Ana Laura o que aconteceu com você. Vai, Ana Laura. Não, então, e assim, eu estava com essas questões lendo Freud, por um lado, né, e ali as voltas com o complexo de Édipo, a diferença do complexo de Édipo da menina e do menino, que era o que a gente estudava ali com o Alejandro, lemos tudo, né, do Freud, aquela coisa super rigorosa do Alejo, e, claro, uma leitura lacaniana, assim, né, um Freud lacaniano, né, então já uma leitura estrutural do Édipo e tudo mais desbiologizante, mas ao mesmo tempo encontrando os paradoxos que estão presentes ali no Freud, né. E aí, ao mesmo tempo, ali na minha análise, eu também me avendo com essas questões, e a tal da inveja do pênis, né, eu até escrevo na introdução. Falo, gente, mas que raio de inveja do pênis? Que é isso? Que pênis, né? E ali a gente, mas não é pênis, é falo, sim, mas então qual que é a diferença? E a questão do órgão, e então a anatomia, então o que é menino, o que é menina, o que é homem, o que é mulher, e já muito influenciada por uma desconstrução mesmo, né, que vinha também. Agora, Ana Laura, eu acho fundamental você estar retomando essa história, porque nos cursos de psicologia, o imaginário que cai nos cursos sobre a psicanálise é quase uma formulação clássica, a menina do Édipo. É quase uma equação. Como se já estivesse dado, né? A menina vai fazer isso, a menina vai fazer... Então, essa era a minha questão, e aí eu me joguei, né? Me joguei e pensei, bem, eu vou tentar apresentar, vamos dizer assim, um freudiano, ou seja, eu não vou consertar as contradições do Freud, pelo contrário, eu vou explicitá-las e ser muito honesta, assim. Eu acho que isso é um traço, né? Eu me vejo tão menina escrevendo isso, falo, gente, realmente é um traço, assim, porque eu tive essa honestidade, sabe, de dizer, gente, isso aqui, o Freud fala uma coisa que parece que ele não resolve esse ponto, e realmente, 2 livros da época, que eram acho que os únicos 2 que tinham, né, me ajudaram muito, do Sérgio André e do Pommier, a exceção feminina e o que era uma mulher. São 2 livros realmente muito importantes, né, que abordavam essa questão
e que tinha uma aproximação ali já das fórmulas da sexuação, que eu enfrentei, né? Então essa coisa do Freud, tudo bem. Então eu falei, vou fazer esse capítulo. Depois, estudando isso, quando a gente vai pesquisar, e isso eu agradeço muito, eu acho que é um momento histórico importante da gente falar da universidade também, né? Do incrível que é realmente você virar pesquisador, você aprender a fazer uma pesquisa, você ser autorizado, né, pelos professores a pesquisar e a seguir o seu caminho. Não tinha internet, gente, vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês não fazem ideia do que é na universidade, nessa ocasião, Ana Laura? Eu estava em eu entrei em 93. Eu defendi o trabalho em 96, né? Sobre mestrado. E aí foi uma coisa muito incrível, porque eu lendo ali aqueles textos do Freud de 33, da década de 30 sobre a feminilidade, né? Eu me dei conta que aqueles dois textos faziam parte de um grande debate que tinha acontecido na IPA em relação a essa questão. E aí eu fui na biblioteca da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Posso só te lembrar uma coisa? Só um adendo, tá? O pessoal fica bravo que eu corto, mas é que eu vou associando junto. Nas reuniões de quarta-feira, a primeira mulher a entrar foi a Elizabeth Fedeg, falando sobre maternidade. Tu lembra disso? Sim. E que teve uma resistência enorme dos psicanalistas em aceitar uma mulher. Exatamente. Então. E foi um discurso mas aí na década de 30... ela disse... Sim, pode ir lá, vai, desculpa. Aí na década de 30 muitas mulheres entraram, né? Então a Josine Miller, a Karen Horney, a Ellen Deutsch, a própria Melanie Klein, né? E a Anna Freud também chegaram lá. Mas o Ernest Jones, o fato é que Ferenczi, enfim, o fato é que eu fui na biblioteca da Sociedade e descobri isso, assim, eu peguei esses International Journal, que tinham só da Sociedade, tudo em inglês, não tinha nada traduzido para português. Eu tinha que pegar aquilo, tirar xerox, a bibliotecária me ajudou a pegar. E aí eu falei, gente, eu tenho que escrever um capítulo sobre isso. Então eu escrevi um segundo capítulo sobre essa polêmica aí em torno da questão da premissa fálica e da sexualidade feminina e tal. E fui para Lacan. Daí fui para Lacan e falei, bem, qual é o passo então que o Lacan dá aqui quando ele radicaliza essa desnaturalização da sexualidade e diz que a anatomia não é destino. Lá na significação do falo já ele fala isso, né? Mas, Ana Laura, o que te incomodava ali que você vai buscar? Qual era a tua interrogação na casa? Eu acho que era exatamente assim, algumas delas são essas que você leu, né? Porque uma coisa vai levando a outra. Se a gente pergunta, bem, tem uma direção de tratamento, um final de análise distinto, o Freud coloca ali a angústia de castração para o homem e inveja do pênis para a mulher como a rocha da castração, numa análise interminável e interminável, né? Pensava, bom, mas do que ele está querendo dizer com isso, né? Quer dizer, então é a anatomia mesmo, né? Como ele fala ali, a anatomia é o destino e é o ponto ali de... E aí eu tinha uma outra visão a respeito da sexualidade, inclusive pela própria formação que eu tinha recebido, né? A história da sexualidade do Foucault, que a gente tinha lido, toda a questão da sociologia crítica das feministas, o livro da Marilena Chauí, para ficar aqui, né, nos brasileiros também, que era incrível, Repressão Sexual, essa nossa desconhecida, em que ela criticava Freud, criticava a inveja do pênis, né? O próprio discurso das sexólogas, a própria Marta Suplicy, que tinha escrito um livro na época, né, muito interessante, a partir do trabalho dela lá na TV Mulher. Então, me incomodava, né, Simone de Beauvoir, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu era freudiana, quer dizer, eu era transferenciada com a psicanálise, eu vi os efeitos disso na minha análise. Eu percebia a minha neurose, eu percebia a minha histeria, eu percebia as minhas dificuldades em relação a essa questão, né? Então, assim, era aquela coisa, assim, eu não queria, vamos dizer, eu achava aquela teoria complicada, eu não queria gostar daquilo, mas, ao mesmo tempo, eu via na minha pele, né? Que o Freud tinha razão, quer dizer, que o Freud talvez tivesse algumas contradições ali, talvez esse resquício desse biologismo dele, né, ele não poder se desprender. E aí eu vi no Lacan, realmente, né,
uma possibilidade de fazer uma outra leitura disso, né? Então, num primeiro momento, ali mesmo com os textos dos anos 50, que já estavam ali nos escritos, os seminários que já tinham publicados eram muito poucos nessa época, muito poucos mesmo, né? Só que a gente tinha esse gap, né? Porque a gente tinha o seminário 11, o 17 saiu depois só, e aí tinha esse pulo gigante para o seminário 20. Então a gente tinha as fórmulas da sexuação, que parecia um negócio de outro planeta, ET, parecia que um ET veio, abduziu o Lacan e, né, e sobrou, né, para ele um negócio lá, e ele escreveu, assim, psicografou. Chico Xavier, ele fechou, ele psicografou. Tipo um negócio assim, porque tipo Alien, porque a gente não tinha todo o encadeamento teórico que o Lacan foi construindo na segunda metade dos anos 60, com toda a subversão da lógica. Hoje em dia, a gente vai lendo seminário por seminário. Quem está escutando, era a época do Xerox. A gente arranjava o Xerox e xerocava aquilo que fosse a última bolacha do pacote. Lembra disso? E só tinha um francês, né? Eram raríssimos os que tinham traduzidos, as traduções em geral eram muito loucas, cada um traduzia um capítulo, né? Porque aí, enfim, né? Os colegas começaram a fazer mutirões de tradução, né? Só que era isso, dava um capítulo para cada um, e era tudo xerox. Samba do crioulo doido, total. Não, era uma loucura. E tudo em francês, e papapá e tal. Bom, então, eu falei, cara, eu preciso desvendar esse negócio de fórmulas da sexuação. Essa foi minha sorte. Eu já falei disso na outra live, mas eu vou falar de novo aqui, porque realmente isso é muito importante. O fato de eu estar fazendo formação na escrita freudiana, e que lá eu tinha Luiz Carlos Nogueira e Helena Bicalho, que simplesmente, nada mais, nada menos, convidaram o Jair Abbe, que é o principal discípulo do Newton da Costa, né? Um dos principais lógicos do Brasil até hoje, assim. Ele, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com ele há uns anos atrás, no Fórum São Paulo, há uns 10 anos, numa dessas jornadas de abertura, e ele falando das pesquisas dele atuais, assim, é uma coisa incrível, robótica, nanopartícula, não sei o quê, porque essa área da lógica para consistentes evoluiu tanto que o próprio Newton da Costa, ele fala que hoje em dia ele não acompanha mais. Tipo assim, ele pariu o filho e ganhou asas, voou, e ele já nem sabe mais as aplicações, né? Bem, eu tive muita sorte, porque eu era muito jovem, mas a gente tinha aula com o Jair Abbe na escrita, assim, então eu fui entender o que era essa coisa da lógica aristotélica, da lógica consistente, da lógica clássica, né? E aí entender qual era a importância dos quantificadores na história da lógica, com o Frege, né? Qual foi vamos dizer, o avanço, né? No sentido da formalização que isso representa para a história. Que é o osso duro, Ana Laura, que é o osso duro na teoria, porque eu me fudi fazendo, na época do mestrado, retomei todo o estruturalismo, o que aconteceu, e é um osso duro isso aí, claro. É muito. E aí, a subversão que o Lacan faz nos quantificadores do Frege na relação entre universal e particular, e, portanto, subverte a ponto, né, do Newton da Costa dizer, que é o inventor da lógica para consistência, né, um dos grandes nomes da lógica para completa, das lógicas para completas, né, em nível internacional, é um brasileiro, professor da Unicamp, né, professor Newton da Costa, esse ao qual eu estou me referindo. E acho que é importante, é um parênteses um pouco delicado, mas eu acho que só para as pessoas acompanharem, assim, toda a lógica clássica, né, gente, a gente aprende isso, assim, ela é baseada num princípio básico, que é o princípio da não contradição, né? Então, você não pode afirmar e negar uma coisa a um só tempo. Então, uma coisa ou é ou não é, né? E toda a ciência, né, mais, vamos dizer assim, tradicional, até um certo momento, né,
ela usou esse critério para dizer quando um sistema é consistente ou quando um sistema não é consistente. Então, para um sistema ser consistente, ele não pode ser contraditório. Então, a lógica clássica ela não aceita contradição. E a ciência operava até então com essa ideia de que um sistema tem que ser consistente para ele ser válido, né? O critério de validade de um sistema é a sua não contradição. Então, se algo é contraditório, isso é considerado impossível e é expulso do sistema. Então, o sistema se garante, né? Ele sempre expulsa aquilo que o contradiz. Então, ele está sempre reafirmando a sua consistência. Justamente as lógicas paraconsistentes e paracompletas, elas rompem com essa contradição. Elas admitem a contradição, elas admitem esse novo tipo de negação, né? Que é muito bonito, assim, tem uma entrevista do Newton da Costa que ele deu para o Márcio Petter e o Oscar Cesarotto, numa revista chamada Revirão, ainda nos anos 80, no qual ele fala isso, ele fala que o que mobilizou ele a construir a lógica paraconsistente foi que o Popper dizia que a dialética não era válida porque a dialética era contraditória, né? Lógico, a dialética opera com a negação, né? E aí o Newton da Costa... Galerinha que está entrando, estamos falando de epistemologia, tá? Basicamente. Mas é rapidinho, já vou fechar o parênteses. E aí o Newton da Costa diz assim, o Popper dizia, a dialética é inválida, não tem validade científica porque ela é contraditória, né? E aí o Newton da Costa diz assim, se a dialética, né, é contraditória, então é a lógica que tem que se ampliar para aceitar a dialética, porque a dialética está apontando para alguma coisa aqui, né? Então aí ele se propõe fazer uma revisão da lógica e ele fala da psicanálise também. Ele fala que os sonhos... Mas o que eu queria te perguntar é o próprio inconsciente... Não, mas ele retoma uma ética que foi uma ética freudiana. Isso. Porque a ética freudiana é uma ética que nunca privilegiou a teoria, sempre privilegiou a escuta dos pacientes, mesmo ao preço de ter que modificar a teoria. Isso, exatamente. Perfeito. Enfim, perfeito. Então, fechando parênteses, assim, o que eu acho interessante é que assim, o Lacan fez um uso, então, dessa lógica paraconsistente para formalizar alguma coisa, né, da sexuação humana, e que aponta para isso do feminino, que se recusa, né, a se deixar colonizar de todo pela lógica fálica, ele fez esse empréstimo, né, dessa lógica ampliada que inclui a contradição para mostrar que é possível formalizar, né, incluindo a contradição, aceitando a contradição, portanto trazendo para dentro da modalidade, dos modos, né, que tem a ver com os modos de gozo, das modalidades lógicas, as categorias de impossível e de contingente, que até então eram rejeitadas pela lógica clássica, né, e aí ele pode criar aquela tábua da sexuação, agora, né, Ana, que é um grande avanço, né? Sim, que é um grande avanço, mas bom, como a gente tem várias pessoas que são de várias áreas, da fono, a psicologia, a sociologia, a gente pergunta uma coisa. Nessa interrogação, você faz um trajeto importante aí, não é? Enquanto o encontro com as formas da sexuação de Lacan te ajudou a repensar a questão primeira de uma interrogação a partir do texto de Freud, certo? Agora, clinicamente, o que te ajuda, o encontro com as formas da sexuação te ajuda a repensar, por exemplo, a condição de uma análise com as mulheres e mais a feminilidade? Queria escutar um pouco sobre isso. Sim, então, eu acho que essa pergunta é fundamental, né, porque o que me parece é que, assim, é o contrário, né, eu acho que o Lacan, ele foi precisar formalizar isso, porque as analisantes dele, assim como Freud tinha ficado com essa questão, que era uma mulher, que ficou ali não resolvida, ficou apontado um caminho, né, tem algo, é muito honesto Freud, né, eu deixei alguma coisa aberta aqui sobre a sexualidade feminina. O Lacan, eu acho que ele avança em relação a isso, até porque as mulheres também avançaram, né, e as analisantes avançaram. Então, Michel Montrellet, que traz para ele o livro da Marguerite Duras,
o deslumbramento de Loewenstein, e diz, tem um negócio aqui que não, a lógica fálica não dá conta disso. Eu não sei o que é, mas ela fala no seminário 12, né? E ele convida ela para apresentar aquela pesquisa dela ali, ele fica louco pelo livro, fica enchendo o saco da Marguerite de Haas, atormenta todo mundo, e ali ele fica com a pulga atrás da orelha e ele fala, tem um negócio aqui dessa personagem, a Lol, que ela aponta para algo que não é mais a dialética do ser e do ter, que até então era onde ficava restrita a questão da diferença sexual, né? O homem pelo lado do ter e a mulher pelo lado do ser, mesmo que isso não fosse da ordem da anatomia, né? Era uma posição do sujeito em relação ao falo enquanto significante, quer dizer, aí já não tinha mais a ver com ter pipi ou não ter pipi, mas mesmo independente de ter pipi ou não ter pipi, era um modo do sujeito se posicionar diante da falta, né? Então, ficava nessa coisa da dialética do ser e do ter, é lá a significação do falo de 58, né? Só que, quando chega ali, então, você vê, as mulheres e depois todas essas feministas, né? Não digo todas, mas muitas delas, ali do movimento da libertação das mulheres, do movimento feminista de maio de 68, ali da França, essa geração de feministas, elas se deitavam no divã, né? E elas estavam reivindicando fundamentalmente filhas de Beauvoir, que são, não é? Porque é curioso isso, assim, eu digo que Lacan é filho de Beauvoir, em que eu tô me coçando para te fazer uma interrogação. Deixa eu só responder sua primeira. Vai. Não, vai. É que assim, eu acho que é importante a gente lembrar que se a gente pega ali o feminismo inicial, né, pelo menos o feminismo branco, é bom a gente deixar claro isso, né? Claro. Feminismo pequeno burguês branco que reivindicava os direitos das mulheres. Aí a gente precisa apertar que mulheres, né, como o feminismo preto nos interroga, que mulheres, né, podiam reivindicar os direitos à propriedade, o direito a ir e vir, o direito ao voto, né? Mas enfim, nós não estamos aqui falando de feminismo, estamos falando mais da questão da mulher na psicanálise, embora não tenha como não. Mas as histéricas freudianas, elas levavam para o divã uma reivindicação em relação a poderem se colocar como sujeitos desejantes, né? É interessante porque as mulheres que deitavam no divã dessa geração do Lacan e de seus alunos, né, discípulos, eram mulheres que estavam reivindicando o direito ao gozo, né? Inclusive, eu acho uma das frases mais feministas do Lacan, uma frase que está lá no Seminário 20, quando ele fala assim, o gozo do outro, do corpo do outro que o simboliza, não é signo de amor, né? Ele separa de uma maneira radical o gozo feminino do amor, sendo que o Freud sempre tinha ficado ali às voltas com a mulher que quer ser amada, a mulher suporta o corpo, a mulher, né? Então, é curioso, assim, embora Freud já tenha sido bastante, inclusive ele antecipou Simone de Beauvoir em relação a essa questão da divisão entre a mulher e a mãe, porque já em 1914, no texto Introdução ao Narcisismo, ele diz que quando a mulher é mãe, ela ama do modo masculino, que é o modo objetal, já que o amor propriamente feminino seria o amor narcísico. Pontual, Ana Laura. Pontual. Fundamental. Só que é interessante que ele coloca essa divisão no nível do amor. E o Lacan vai lá e reinterpreta isso, o texto de 14 do Freud, né, e diz, não é questão de amor, é questão de gozo. Não são dois modos de amar, são dois modos de gozo, né? E nisso ele descola, né, a questão do amor da questão do gozo, que na questão da sexualidade feminina sempre tinha ficado, a mulher só consegue gozar quando ama, a mulher renuncia à satisfação sexual para ser amada, né? Então, vocês vejam que interessante, né, como eu acho que foram essas mulheres que reivindicavam o gozo, né, no divã do Lacan, que fez com que o Lacan tivesse que formalizar isso que ele estava observando na clínica, né, que tinha ali uma experiência de gozo, né, que eu sempre digo isso, viu, Michele, assim, que psicanalista não prescreve modo de gozo, psicanalista não receita goza assim ou goza assado, a gente só escuta e testemunha o jeito que
o analisante, ou a analisante, né, goza. E em relação a isso, é uma questão de consentimento. Ninguém vai mudar o modo de gozo de ninguém. É uma questão de você consentir com o seu modo de gozo, né? Claro. E reconhecê-lo então, também, né? Como sendo algo seu. E consentir com ele. Então, eu acho que o Lacan ele vai recolhendo esses ecos do divã e ele se vê, né? Porque nisso ele é muito freudiano. Freud já dizia, o analista é pelo menos dois, né? O analista é aquele que escuta e é aquele que formaliza a clínica, né? Ao mesmo tempo, a gente faz os dois trabalhos ali, simultâneos, né? Não que na hora que a gente está ali com o paciente a gente está teorizando, mas depois a gente precisa fazer esse trabalho, porque senão a psicanálise vira uma coisa inefável, né? Sim, intransmissível. De formalização, claro. Então eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que o avanço, né, que as fórmulas da sexuação permitiram em relação a Freud foi essa ampliação. E eu vou te falar mais, quer dizer, primeiro, a ruptura absolutamente radical com qualquer tipo de limitação em termos de anatomia, né? Eu tenho escrito muito sobre isso mais recentemente, no sentido de cada vez mais fica muito claro para mim que o discurso da anatomia é o discurso da ciência moderna, né? Mas posso falar uma coisa? Eu vou te contar uma coisa. Eu fui a primeira mulher do Brasil a registrar os filhos na justiça. Porque, veja, eu tive meus filhos, que são gêmeos, os primeiros, dois primeiros, com uma mulher, e eu fui no cartório registrar, e eu não pude, porque eu não era homem. Eu entrei na justiça em 2007, saiu a decisão, saiu na capa da revista Época, Globo Repórter, Caramba 4, e olha que interessante, né? Tô te falando isso por quê? Porque sai uma matéria, e aí na época eu fazia análise com a Maria Rita Kel, eu falei, Maria Rita, acabou com a minha vida de psicanalista, eu vou perder meus pacientes, caramba, 4 e tal. E a Marita assim como tem gente que não vai fazer análise com você por conta disso, vai ter muita gente que vai te buscar em análise, fazer análise com você por conta disso. E aí eu lembrei dessa história porque saiu uma matéria chamada É Mulher, mas é Pai. Que eu não sou mamãe. Percebe? Só retomando um pouco isso que você estava trazendo. Então, isso é importante mesmo, né? É fundamental, porque a gente não se dá conta, assim, do quanto um discurso, né, Michele, cria realidade. Por exemplo, para você poder registrar uma criança, agora está começando a mudar, né? Outro dia eu li uma reportagem aqui nos Estados Unidos, já foi registrada a primeira, parece que conseguiram registrar uma criança sem dizer se era menino ou menina, né? Mas você não pode registrar uma criança. Veja, você conseguiu na justiça, que já foi um feito incrível, né? Claro. Mas você teve que declarar se o seu filho ou filho, não sei se é filho ou filha, né, nesse sentido. Não, é um casal gêmeos, é um menino e uma menina. Então, mas você teve que dizer lá, fulano de tal menino, fulano de tal menina, né? Para você registrar uma criança no Brasil, você tem que colocar, no Brasil e em vários outros lugares, você tem que colocar, né? Tá, mas... Sim, mas né? aí eu acho que tem uma questão importante que toca aí, né? Porque quando sai a matéria, na verdade, quem conseguiu justiça foi eu. Sim. Quem gerou foi a mãe dos meus filhos, que é a Carla. Ela saiu da maternidade por registro, que é uma determinação da biologia. Ela gerou, o filho está lá. Não precisa de nomeação, percebe? Sim. Agora é interessante que quando sai a matéria, né, e aí as duas mães conseguiram. Que duas mães, caramba? Não tem duas mães. E aí quando vai procurar, eu falei, eu não sou mãe. Sou pai, mas tu entende que tem algo aí da ordem que eu acho que é uma volta importante, retomando que o Lacan faz, quando ele retoma de Lévi-Strauss o conceito de função simbólica, que é o que vai permitir ele chegar na nomeação, que é um pouco isso, que a determinação não é da biologia, é do simbólico. Pois é, então, é do simbólico e é isso, né, assim, esse discurso da anatomia, porque eu estou falando isso, Michele, porque às vezes eu escuto colegas, assim, eu acho, né, minha posição é essa, assim, com todo respeito, mas confundindo um pouco. É porque como eu pesquiso isso, assim, realmente há muitos anos, a minha vida inteira, eu vou acompanhando também, assim, e é interessante porque é um tal de falar que a diferença anatômica é o real do sexo, que na biologia tem 2 sexos, isso aí valia para o começo ali do discurso dos mapas anatômicos, quando
E a genética deu um certo respaldo para esse binarismo, né, científico, com o tal do X, quando descobre os dois cromossomos, XX e XY. Claro. Né? Mas hoje em dia, se você vai acompanhando as pesquisas mais recentes no campo da biologia, você vê que a quantidade de variáveis de elementos que... e isso a clínica intersexo ajuda muito, ensina muito para nós, né? Que, na verdade, para usar um termo da moda, do ponto de vista biológico, a sexualidade, a reprodução sexuada, né? Ela é como é que se diz isso? Um espectro, né? A própria ciência já descobriu que não existem dois sexos, né? Porque você tem uma variabilidade tão grande de elementos, então sim, mas Ana Laura, mas nisso eu acho que tem um ponto importante, é que muitas vezes a gente acaba caindo numa certa cilada, né? Veja, porque tem algo importante, que é quanto mais diverso, plural, o quanto... Ana Laura? Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Ah, tá. Né? Quer dizer, quanto maiores as possibilidades de inscrição do sujeito no social, mais, quer dizer, é a oportunidade da inclusão da diferença. Eu acho que o ponto aí, né, porque essa justificação, né, da ciência para justificar uma inclusão me parece uma roubada. Não sei se tu entende o que eu estou te falando. Porque, assim, né, retomando, quer dizer, a própria condição de sujeito e tudo que a gente discute em relação ao pacto civilizatório, retomando Hannah Arendt, retomando todas as atrocidades cometidas na história, vão lembrar aí nazismo. Que foi os totalitarismos, a tentativa de exclusão da diferença e da eleição de uns em detrimento de outros. Eu acho que toca um pouco nisso. Queria escutar um pouco sobre isso, Ana. Então, mas assim, não é usar a ciência para justificar, é o contrário, é usar a ciência para desconstruir a justificativa. Perfeito, né? Perfeito, claro. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que a própria ciência não diz mais isso há muito tempo já, que o sexo é binário. Quer dizer, quem diz que homem e mulher é o real do sexo está enganado, né? Isso é o discurso da ciência, exatamente isso que eu estou falando, isso não é o real. Claro. Isso é real, isso é simbólico. Claro. Isso é o discurso da ciência, assim como em algum momento, no discurso do amo, havia apenas um sexo, a mulher era o homem inacabado, não haviam dois sexos. No discurso universitário, que é o discurso da ciência, há dois sexos, né? O binarismo é um discurso, não é? A ciência, ela tem o caminho dela, a evolução dela, que não tem nada a ver com a psicanálise, é outra coisa. Assim, a ciência biológica, eu estou falando, né? Mas, voltando, então, eu acho que essa questão da diversidade é fundamental, porque para a psicanálise não tem dois. Aliás, toda essa questão da lógica que a gente estava falando antes é justamente para o Lacan fazer a demonstração, e esse é o elo perdido, né? Entre o seminário 11 e o seminário 20, né? Todos esses seminários que ele vai, né? Todos esses anos de trabalho são justamente para fazer a demonstração de que um não alcança o dois. Então, na verdade, você não tem dois. Não tem nem dois que formam um, né? Não tem um parzinho que forma um, mas também não tem... Como está o Aristófanes do banquete, né? Isso. Mas também não tem o par ordenado. Então, nem uma coisa nem outra. Dois não fazem um, mas dois também não fazem parzinho. É isso que a psicanálise traz. Não há relação sexual, é isso. Não há proporção para poder fazer o parzinho. Independente de serem um homem e uma mulher, no senso comum agora, né? Ou duas mulheres, ou dois homens, ou dois, seja lá o que for, né? Não vai fazer. Então, o que há é o um e o múltiplo. Né? E isso a psicanálise formaliza e a clínica demonstra cotidianamente. Há um e o múltiplo. Então, essa relação lógica entre um e o múltiplo, né? Um que, de alguma maneira, permite uma aderência, né? E o fechamento de um conjunto, né, que faz com que a gente possa se agrupar, a gente tenha equivalente geral, a gente possa se comunicar, a gente possa construir consensos, a gente possa
estabelecer algumas contabilidades que até são importantes para que a gente possa se organizar, né, que é esse campo do que ele chama lá nas fórmulas de todo, né, de todo fálico, lembrando que isso é outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar também, que falo para psicanálise é castração. Isso é outra coisa importante, né? Fale mais sobre isso. Acho que é importante, né, para quem está escutando, Laura. Vai lá. Então, a dizer que é o lado todo fálico é dizer que somos todos, se vocês quiserem, castrados. Todos é ótimo. Todos castrados. Né? Somos todos castrados. É isso o lado todo. Todo fálico não é todo mundo, né? O falo enquanto tríapo, né? Enquanto o Deus da fertilidade que representa aí, né? Ele representa o desejo, né, Michele? Ele representa a falta, né? Enquanto os seres falantes que têm pênis, né? O pênis é um órgão do nosso corpo, né? Curioso, porque ele contribui para uma certa gestalt, né? Que empresta uma certa imagem para o desejo sexual, né? Porque como ele se mexe, né, visivelmente... Sim, mas que é um pouco a cena do pau duro, né, Ana Laura? O pau duro, então. O pau duro, o pênis ereto, então o príapo é o pênis ereto, mas a gente não pode esquecer que isso não existe, né? Isso é um mito, é uma figura mitológica, né? Claro. Porque ninguém fica o tempo inteiro de pau duro, porque é muito interessante. O que é o pau duro? O pau duro é o desejando, é o eterno desejante. Claro. Enquanto o cara tá de pau, ou a pessoa que tem pau, né, não importa, tá com pau duro, tá desejando, né? Na hora, o que o gozo introduz? O gozo introduz a satisfação, introduz a detumescência, claro. Né? Um pau que acabou de um homem ou um ser que tem pau, né? Uma pessoa que tenha pênis, que acabou de gozar, o pau fica mole. Claro. Né? E mais, pau que fica duro o tempo inteiro é um pau que exclui o outro como objeto de desejo. Claro, mas exatamente, mas e alguém pode na fantasia sexual, né? Isso é uma primeira diferenciação que o Lacan vai fazer, né? Que ele fala, ele identifica isso na clínica, ele fala, olha, tem a causa, se fazer de objeto, né, semblante, ninguém é objeto, né, gente, isso é outra coisa importante, mulher não é objeto, ninguém é objeto, é semblante de objeto, por favor, né, então, tem seres falantes que o que causa o desejo, causa a excitação sexual, é quando o parceiro ali da brincadeira, do joguinho, né, se faz de objeto de semblante na cena, né? Claro. E tem outros seres falantes que desperta ali o desejo, desperta, né, no joguinho, quando o parceiro, que também pode ser de qualquer gênero, de qualquer anatomia e tal, de alguma maneira dá testemunho do seu, né, do seu tesão, que é o que representa o falo, né, o pau claro. duro como causa do desejo. Claro, assim, porque o pau duro é a metáfora do tesão. Testemunha, né? Isso, claro. Assim, a prova de que você está me desejando, né? Claro. Então você tá, tanto que a gente sabe, né, que a tal da coisa das disfunções eréteis, né, muitas vezes atormentam o parceiro ou a parceira, né, na cena sexual, justamente às vezes não tem nada a ver, às vezes o outro sujeito ali está morrendo de tesão, mas por alguma razão XYZ, o pau dele não está levantando, sei lá, seja por inibição, né? Tá, mas o parceiro daqui fica ali, né? Então ele não tá me querendo, né? Sim, mas eu acho que aí tem uma outra questão que é a função da fantasia no encontro. Isso, porque não tem que ser... uma outra coisa que eu falei numa live outro dia, gente, sempre o falo no jogo sexual é um brinquedo. O pênis é tão brinquedo quanto esses brinquedos que a gente compra no sex shop. Claro. O pênis, enquanto órgão, ele serve para muitas coisas, para urinar, ele serve para outras coisas, mas para reproduzir, para sair o sêmen.
Mas no jogo aqui... sexual, ele é um brinquedinho tanto quanto o brinquedinho que você compra no sex shop. Alguém né? perguntou aqui, então seria o Viagra? Alguém lançou uma pergunta sobre Viagra, eu vi rapidamente agora. Queria escutar um pouco sobre isso, já que veio a pergunta de alguém que está assistindo. A gente está com quase 80 pessoas aqui, viu? Não, a pessoa perguntou. Quem perguntou do Viagra? Ela perguntou assim, então seria o Viagra, quando eu perguntei assim, quer dizer, alguém que fica de pau duro direto, porque o Viagra produz esse efeito, né? O cara fica de pau duro direto. Né? Seria o mais de gozar? Uma pergunta que se colocou aqui. Lembro exatamente. Eu acho que não dá pra gente generalizar. Não dá pra generalizar. Eu acho que, na verdade... Acho que não, porque eu vou te falar o que eu te... Sabe o que eu pensei? Veja, eu tenho recebido na clínica muitos jovens, 18, 19 anos, com impotência sexual. Viagra, né? E usam Viagra e com ejaculação precoce. O que eu percebo? Que é um medo de falhar. Como se a falta não pudesse estar presente e uma certa tentativa de ter uma garantia a priori. Isso. Né, de que tudo vai se dar bem no encontro, me parece. Uma preocupação muito maior, talvez, com o desempenho, né? A gente está falando da sexualidade masculina aqui. Muito bom. Não, vamos ter que fazer uma sobre a feminina, porque tô falando só da... Ana Laura, é nóis. Pessoal, com a gente é só risada aqui, pessoal. É o seguinte, como diz o Rafael Simão. Na verdade, gente, é uma preocupação com o desempenho, né? Engraçado isso, quer dizer, é muito mais uma preocupação com a performance, né? Do que com... e é isso, né? Eu acho que tem homens que também ficam fascinados com a própria performance, né? Assim, sim. Acho que eles ficam muito mais interessados com o próprio tamanho do pau e como que tá rolando ali o negócio com o pau deles do que com a própria pessoa, se é mulher ou homem, sei lá, tanto faz. Agora nós estamos falando homem e mulher no sentido... Não, o outro, eu acho que usar a expressão outro, eu acho que ajuda. Um encontro com o outro, ponto, não importa quem seja. Exatamente. Não, Laura, eu acho que para quem está assistindo é importante, porque é uma live muito importante. Eu acho que vou ter que propor uma outra. Sabe por quê? Porque na verdade não vai acabar nunca mais. Não vai acabar nunca mais. Mas veja, a gente falou bastante da sexualidade masculina, né? Mas volta. Agora, duas perguntas importantes, eu acho que para quem está escutando. Quando o Lacan fala do não encontro sexual, que não há relação sexual, e quando ele fala das mulheres, eu acho que poder falar um pouco isso é importante, porque está escutando. Sabe por quê, Ana Laura? Porque tem muita gente que não é da psicanálise. Eu acho que a gente também, nessas lives, poder furar um pouco esse imaginário em torno da psicanálise, eu acho que é importante. Com você a palavra. Eu acho, assim, né, Michele, eu tenho tentado construir esse diálogo da psicanálise com os feminismos, porque eu acho que, assim, são dois campos, a gente não pode reduzir um ao outro, né? Os feminismos têm suas próprias questões internas, dissidências, embates, polêmicas, e nós, psicanalistas, temos os nossos também, que não são poucos, né? A psicanálise também é múltipla, também é cisionista, também tem dificuldade de construir consensos, né? Embora acho que a gente tenha uma clínica muito consistente, com algumas noções muito importantes que nos orientam e nos unificam, talvez, né? Mas eu acho que há um diálogo possível e a construção desse diálogo vai depender da gente, sabe? Assim, eu acho que é fundamental a gente também, de alguma maneira, lembrar de uma certa orientação. Então, eu acho que a psicanálise, ela desde Freud, ela é um discurso original que foi um coadjuvante e não diria nem coadjuvante, não, acho que foi um dos protagonistas, né, do discurso analítico, do movimento de libertação das mulheres.
sabe? A sua época, o Freud poder escutar as mulheres, convidá-las a falar, reconhecer que elas tinham desejo, reconhecer que elas tinham sexualidade, reconhecer que além de um sujeito de direito, que era o que as sufragistas ali estavam reivindicando, elas eram também um sujeito de desejo. Sim, mas o que ele também reconhece que é fundamental, que elas têm fantasias sexuais. Que elas têm fantasias, que elas têm sexualidade, que elas não se reduzem à maternidade, né? A maternidade é uma das saídas que ele aponta. Enfim, eu acho que recebê-las no divã, a gente sabe das histórias, né, das mulheres que fizeram análise, né, o efeito que isso teve e tudo mais. Então, eu acho que isso abriu um campo, assim, muito importante. Eu acho que o próprio diálogo que a Simone de Beauvoir constrói com Freud, embora ela tenha uma leitura do Freud muito enviesada, aquele segundo capítulo do Segundo Sexo é lamentável, porque a gente percebe que ela não tem uma boa, vamos dizer assim, referência em relação à psicanálise. Ela está dialogando com uma psicanálise, mas não era o que o Freud tinha falado aqui, né? Mas, no entanto, acho que ela aponta para questões muito importantes. E eu acho que o lacanismo aí é um divisor. Só te fazer um apontamento, sabe quem eu acho que fez uma produção importante sobre o feminino e a maternidade? A Ellen Deutsch. A Ellen Deutsch, sim. Ela exatamente. tem uma produção incrível, tem 2 livros, assim, incríveis. Exatamente. Só que o que bom, a Karen Horney com a coisa da mascarada, né? Não, a mascarada é a... Como que ela chama mesmo? A que fala da mulher com uma mascarada? Não é a Karen Horney, não. Agora esqueci o nome dela. Bom, mas enfim, essas psicanalistas todas e tal, eu acho que elas realmente... foi um debate, como eu te falei, esse debate nos anos 30 foi um debate muito importante, né? Mas eu acho que o Lacan é um divisor de águas, né, nesse sentido dele ter desbiologizado radicalmente a sexualidade. Perfeito. Isso tem efeitos que eu acho que não foram ainda suficientemente explorados sequer pelos próprios psicanalistas. É uma coisa tão radical. No dia eu estava falando assim, uma coisa que a gente hoje em dia considera meio arroz com feijão, assim, função materna. A gente fala como se não for você que trabalhou isso, enfim, né? Cara, o cara fala de função materna, dizer que qualquer um pode ocupar essa função, né? É um negócio que, assim, resolve o grande problema da Simone de Beauvoir, desse livrinho aqui, ó, que é a minha cabeceira, O Segundo Sexo, que a Simone de Beauvoir, ela diz, ou é uma coisa ou outra, você, né? Ela diz, a mulher tem que... Ela faz isso com a vida dela e ela diz, o único jeito da mulher poder existir como sujeito é ela abrir mão do destino inexorável de quem tem útero, que é ser mãe, né? Certo. Que é o estupro no casamento, mas que é falou uma frase importante, ela faz isso com a vida dela. Queria discutir um pouco 2 coisas. Qual é o efeito? Eu acho que é importante, assim, porque, veja, isso determina também a condução das análises de um analista, independente do sexo, tá? Porque, veja, essa live é importantíssima, Ana Laura, porque a gente está tentando também desconstruir, eu vou te propor uma outra mesmo, vai precisar, porque vai ficar um monte de coisa que não vai dar para abordar. Mas, veja, o que tu percebe que mudou na tua clínica, do tratamento que você deu a isso na sua análise, que é no 1 a 1, se lembrar, essa porra preta porteira não pode existir em psicanálise, quer dizer, não pode no sentido, quer dizer, isso precisa estar interditado. Né? Uma análise é uma fábrica de modelos. Né? Sim, eu tô falando isso por conta dos coaches, enfim, na academia hoje, cara, 30 pessoas lá, 20 estavam com personal training. Precisa de um cara ali do lado pra fazer academia, jura? Tá, primeira questão. Segunda a questão, por que tu acha que eu li o filme, eu li o livro A Filha Perdida, e eu me perdi no caminho no sentido, parei um pouco, eu fiquei estudando e vendo outras coisas e depois descobri que lançaram o filme. Por que tu acha que reverberou tanto? São 2 perguntas diferentes. Vai, contigo a palavra. Não, primeiro eu acho que é bem importante que essa questão da clínica, né? Eu acho, Michele, assim, que uma análise sempre... Vou reformular a frase. Eu acho que nós, psicanalistas,
pelo menos nós lacanianos, orientamos uma análise sempre na direção da heteridade, do héteros, desse radicalmente outro e de uma abertura para esse campo do feminino, o que não quer dizer que todas as nossas analisantes, analisantos... Por isso que o título né? do folder foi sobre uma experiência psicanalística. Lística, exatamente. É isso, né? A gente, surgiu um S aí, bem-vindo, mas assim, sempre é uma abertura para esse campo héteros, para esse campo aberto, para esse campo que aceita a contradição, mesmo que você não experimente necessariamente um gozo no corpo. Não é obrigado, de novo, a analista não prescreve modo de gozo, né? Eu lembro que uma vez a gente estava num congresso e um colega falou assim, não, mas peraí, mas tem que experimentar gozo no corpo? Assim, não tem que nada, né? O gozo no corpo ou se experimenta ou não se experimenta, não existe, é uma experiência. Não... Agora, mesmo que não se experiencie... que não existe um único modo de experimentação desse gozo, né? Não, aliás, justamente ele se caracteriza por ser inclassificável, né? Ele se caracteriza por não ser agrupável, por ser um a um, né? Por isso que ele fez falar dele, inclusive, quem experiencia pode viver isso com uma extrema angústia, como uma experiência, inclusive, de despersonalização, ou quase que meio psicótico, né? Porque nesse momento, Lacan diz isso no Seminário 18, ele é um gozo fora do semblante. Ora, se ele é fora do semblante, ele é fora do discurso. Então, naquele momento da experiência em si mesma, é um momento de perda de referência fálica ou de objeto A, que são os dois semblantes que a gente tem, né? Bom, mas então, voltando, mesmo aqueles que não têm essa experiência fora do semblante, eles têm uma abertura para suportar na parceria do encontro amoroso que o outro goze a seu modo. Ele não quer mais colonizar o gozo do outro. Ele não quer mais fagocitar o gozo do outro. Ele não quer mais reduzir o outro ao objeto. Ele pode ali no joguinho, desejar que o outro faça semblante de objeto, tal, isso até pode trocar, né? Pode ser uma brincadeira, mas isso não significa que ele não suporte, né? Acho que um homem analisado, então, tanto para homens quanto para mulheres, é preciso passar numa análise pela questão do feminino. Claro. Os homens precisam se haver com isso, né? Precisam suportar, né, a heteridade, seja no seu parceiro, seja na sua parceira, mas ele precisa suportar o radicalmente outro, né, e que o gozo do outro é inacessível. E que esse modo de gozo não todo fálico, muitas vezes, inclusive, não tem nada a ver com ele, não passa por ele, não passa pelo pau maravilhoso dele, né, se ele tem pau, né, enfim. Sim, porque é engraçado, porque ele chega com o pau maravilhoso e a mulher é 50 pelão encravada, né? Não, percebe? Não é dessa ordem, né? Claro. E no caso das mulheres, né, que eu sustento isso, assim, Michele, que eu acho que a psicanálise para uma mulher, uma psicanálise, ela é sempre uma experiência extremamente subversiva, né? Extremamente disruptiva, extremamente libertadora, né? Mas a gente sabe que a gente também paga um preço muito alto por essa abertura, né? Mas eu acho que para a mulher, nessa sociedade, eu acho que é uma coisa que tem a ver com esse momento histórico, com a sociedade, é uma experiência que eu acho que tem uma radicalidade a mais, né? Uma radicalidade a mais por uma razão relativamente simples, assim, porque eu acho que o preço que a gente paga por sair da casinha é maior, né? E é por isso que eu defendo que a gente ainda mantenha, e eu acho que é um ato feminista do Lacan, nomear esse lado múltiplo, que ele chama de não todo, que ele formaliza logicamente com uma precisão absurda, mas ele não abdica e não renuncia de chamar esse lado de mulher.
Eu acho isso Mas, lindíssimo. Ana Laura, Ana Laura, mas veja, eu acho que isso que você está falando é de uma preciosidade, de uma delicadeza importantíssima. Sabe por quê? Numa época em que um presidente, e que isso houve também, foi um movimento quase mundial, né, coloca as mulheres numa posição quase dejeto, Então. né, isso também autoriza uma certa violência contra as mulheres. Tanto que, vou te dar um dado de realidade que eu escutei em São Paulo. Estava no carro, dirigindo, taranana, escuto, violência contra a mulher. Após a entrada de Jair Bolsonaro, aumentou, acho que algo da ordem de 70%. É um índice assim quase gritante, quase como que isso, você também cria um certo discurso, um certo lastro discursivo que autoriza esse tipo de coisa, entende, Ana Laura? Sim, então, os dados da pandemia, né, em 2020 que eu fazia aquele programa. A pandemia aumentou 97%, se eu não me engano, tá? Olha, a violência contra a mulher. São assim estarrecedores, inclusive eles revelam algo muito impactante, né? Para nós psicanalistas acho que menos, mas de uma maneira em geral, assim, acho que as pessoas ficam um pouco... Porque é isso, né? A casa como lugar, o casa e a família como lugar de proteção, só que não, né? Os abusos, a violência e tal, se dá dentro de casa. O lugar mais perigoso para estar, se você é mulher, e isso é estatístico, é dentro da sua própria casa. Claro. Não é na rua. Né? Claro. E não é só mulher, parece que os filhos também. Filhos também. Criança também. Criança e mulher. Criança também. Principalmente menina, né? O perigo mora dentro, não mora fora. Exatamente. Então, assim, isso se escancarou na pandemia, é uma realidade que sempre existiu, mas escancarou. E é exatamente isso. Então, eu acho que, assim, uma mulher poder sustentar, né, uma nomeação própria, que é o que a psicanálise possibilita para todo sujeito, né, e para todo ser falante, mas acho que para uma mulher, né, construir um nome próprio não é qualquer coisa, a gente sabe. Mas, Ana Laura, eu acho que tem vários aspectos, né, importantes, porque, assim, na pandemia, muitas mulheres também se utilizaram do dispositivo Maria da Penha para poder se vingarem dos seus maridos. Muitas. Quer dizer, na verdade, a gente está falando de uma coisa muito antiga, que é um pouco, né, essa lógica histérica das mulheres, porque o que eu escutei na minha clínica, né? Cheguei a receber um paciente homem que ele já estava a quarta queixa Maria da Penha. E ele se mudou para casa. Percebe? Que é também uma convocação de um terceiro, né, na tentativa de mediar um conflito do casal. Né, eu acho que nesse sentido, né, assim, acho que tem duas coisas importantes aí. Né, o quanto existe aí, né, de alguma maneira, uma lógica que as mulheres são alvo de preconceito. Sim, a gente sabe disso. A história é prova disso, Laura. A história é prova disso, né? Mas de outro, o quanto as mulheres também participaram disso numa certa lógica gozante. Queria escutar sobre isso também. Não, eu acho que assim, na clínica, a gente sempre está escutando a implicação do sujeito na queixa, né? Então, eu acho que uma coisa é quando a gente está falando de estatística, de saúde pública, do discurso da regulamentação, do discurso da histérico, do discurso do ano, claro, né, e da circulação dos discursos nas cidades, dos discursos, né? Quer dizer, os discursos circulam, tem questões de poder. Mas veja, né? Só que esses discursos que também são da ordem do social, são também reguladores para o paciente que fala na clínica, né? Claro, não, sem dúvida alguma, porque os pacientes estão aí nesse discurso, né? Mas, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, da sociedade, é absolutamente desproporcional, né? Quer dizer, quantidade de mulheres assassinadas, mutiladas, feitas de reféns, situações abusivas, da quantidade, da proporção de homens que são
manipulados pelas histéricas, assim, é absolutamente desproporcional, né, em termos de saúde pública, até não porque as mulheres são boazinhas e os homens são Não, maus, mas Ana Laura, é por uma questão, é uma questão racial, né? Mas veja, eu acho que tem também aí o quanto as mulheres são espertas, e nessa hora, não estou falando contra elas, não. Ao contrário, no sentido o quanto também, né, uma mulher precisa também ser capaz de usar um dispositivo a seu favor. Claro, também, exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer é um outro aspecto. Quer dizer, quando chegar na clínica, né, lógico que a gente vai escutar sempre a implicação, né, quer dizer, a psicanálise é um discurso anti-vitimizante, né, o que não nega que haja vítimas, né, de violência, de abuso, a mesma coisa o racismo, quer dizer, né, absolutamente não se trata ou da homofobia, né, ou enfim, LGBTQIA+, fobia, quer dizer, mas é claro que quando a gente vai receber um sujeito no nosso divã, o que a gente vai fazer é pedir para que o sujeito se implique, não é, nessa situação, né, da qual ele de alguma maneira está participando, como a cena, né, quando a gente sai do público e vai para o privado, né, a cena privada, ela é sempre todos os atores estão implicados nessa cena, né, Michele? É isso que a gente, como psicanalista, sabe, né? E cada um vai ter a sua participação, até porque né, você pode sair da cena de alguma forma, né? Então, por isso que, inclusive, é importante ter os recursos legais de proteção e tudo para que se possa sair da cena, né? Claro. Mas eu acho que é isso, né? Tá, só para finalizar. Ana Laura, depois dessa live sobre feminilidade e experiência, que na verdade a gente falou de muitos assuntos, retomando o título do livro do Sérgio André, Ana Laura, o que era uma mulher? O pessoal gostou da pergunta, vamos lá. Adorei, viu? Mas eu acho que eu não vou conseguir responder, não. Não, acho que a gente já avançou, né? Eu acho que a gente já avançou em relação a Freud, sim. Acho que não dá pra gente se esquivar dessa pergunta, não, nessas alturas do campeonato, né? Mas se tiver uma mulher leiga escutando a live de hoje, vai lá, atenta lá. O que era uma mulher? O que a Ana Laura Prates diria para ela, Ana Laura? Acho que uma mulher quer desejar e gozar, né? Eu acho que é isso, acho que ela quer desejar e gozar, né? Como diz o Milton, né? Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta, né? Viver e amar, tá bom, né? A gente depois, mais pra frente, vai falar do amar e trabalhar, né? Sim. O que é amar e trabalhar para uma mulher, né? Porque daí a gente vai falar aí, inclusive, tem a ver com a filha perdida, né? Que você me perguntou e eu não respondi, mas assim, tem a ver com o trabalho reprodutivo, tem a ver com o trabalho, né? Aí a gente já vai entrar nessa questão da mãe também e da dona de casa que você me apresentou no começo, né? Enfim, o que é o trabalho para uma mulher também? Acho que é uma outra questão, isso interessante também, né? Claro. Mas eu acho que sim, eu acho que uma mulher quer, né, desejar, quer gozar e quer amar como outra qualquer do planeta. Quer ser uma Maria. Claro. Agora, acho que assim, a gente retomou inúmeros pontos importantes, mas eu queria retomar o início da tua fala na live, que me parece fundamental, que para poder amar e desejar como uma Maria, é preciso deixar cair os ideais. E essa queda dos ideais, ou esse furo nos ideais, de alguma maneira, tenho a impressão de que só é possível numa análise. Porque, de alguma maneira, tem aí também um trabalho de destituição subjetiva, o sujeito poder se despir de uma certa roupagem que o situava no campo do discurso, né? E se aventurar ao novo, né? Porque é um pouco isso, assim, né? Não mais guiado, né, pela certeza do passado, mas muito mais pelas interrogações acerca do futuro.
Parece. Sim, os ideais são sempre fálicos, né, Michele? Então é isso, né? Quer dizer, acho que a travessia dos ideais sempre implica numa abertura para esse campo mesmo, né? Que Claro. procura reduzir, né, a mulher ou a mãe, ou a dona de casa, ou a bela recatada do lar, ou agora também a grande executiva, a que faz, né, a multi, sei lá o quê, ou a que tem o corpo perfeito, enfim, sempre encaixando, né, numa máscara, né, que acaba restringindo, né. Eu acho que realmente, acho que a análise possibilita isso, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Eu estou vendo alguns comentários aqui, eu queria aproveitar para convidar também Claro. quem está assistindo. Gente, eu tenho falado bastante sobre essa articulação da psicanálise com os feminismos. Hoje a gente falou um pouco mais da psicanálise mesmo, né? Tocamos em alguns pontos aqui, né? É impossível não tocar. Mas se vocês quiserem, assim, né, acompanhar um pouco essas ideias mais assim falando do feminismo mesmo, das dissidências do feminismo, do que eu considero em relação a isso, desse diálogo com a psicanálise, no meu canal do YouTube eu vou salvando todas essas, né, Ótimo. essas Ótimo. lives ou essas aulas, tem muitas aulas, tem o debate que eu fiz lá com a Rita Von Hunt no Sesc, sobre a Simone de Beauvoir, né? Tem essa última live que eu fiz agora esse ano, no Dia Internacional da Mulher. O ano passado eu tinha feito outra também. No Dia Internacional da Luta contra a Violência, né, contra as mulheres, eu também fiz uma outra live falando do abuso, né, das várias formas de abuso, inclusive do abuso psicológico. Acho que Claro. dá para... tem bastante material lá, se vocês, para quem se interessa por esse assunto, no meu canal do YouTube. É um material legal que eu acho que possibilita que a gente, a minha Não, ideia é que a gente amplie esse diálogo, e né? acho fundamental, Ana Laura, isso que você está trazendo, porque são diálogos frutíferos, com pessoas que têm um lastro e uma formação para tratar deles. Sim, Porque senão a gente fica sim, no campo das opiniões. E no campo das opiniões, como tem acontecido nos últimos tempos, só leva ao espelhamento e à cultura do ódio. a Quer dizer, opinião, isso, né? o Ou reino você das cai, opiniões, né? exatamente, você cai na doxa, né? A doxa, que é a opinião, né? Seja pela via da ortodoxia, né? Que é a suposta opinião verdadeira, que aí vem a Ortopedia. carteirada, né? A carteirada ou as opiniões, né? Quer dizer, é o discurso do mestre ou o discurso da histérica, né? Fica cada um, eu acho isso, eu acho aquilo, ou então vem outro que vem dar a carteirada, né? Nem uma coisa nem outra, né? Acho que a gente tem, como você falou, um campo epistêmico, né? Não é da ordem da doxa, né? Claro, É da claro. ordem do fundamento, né? Então, é importante mesmo. Muito Pois, legal essa Ana Laura, eu oportunidade. vou te pedir para. Veja, eu vou salvar a live agora. Vou te pedir para escrever embaixo o link do teu canal. Tá, eu escrevo sim, Eu escrevo acho que sim. eu acho que é importante para quem tá assistindo, porque a pessoa clica lá e já entra, tá? Meu amor, foi uma live linda, né? Não tratamos metade do que a gente ia tratar, né? Porque a gente nós demos inúmeras voltas, mas a gente vai marcar outra sim. E já tem uma live com o Kiné, segundo a lenda, em maio ou junho. Eu preciso decidir isso com ele certinho. Exatamente, sobre a formação Sobre do a analista. formação do analista, eu, Antônio Kiné e Ana Laura Prates, tá bom? Ana Laura, beijo, meu amor. Querida. Tá? E Muito bota. obrigada mesmo, viu? Eu Foi que ótimo. agradeço. E bota lá também a capa do teu livro, ali nos comentários. Aqui, a Que eu acho que é gente, Lavato importante. da editora, viu? Que é o título da live de hoje, tá bom? Obrigado a todos Tá pela presença. ótimo. Ai, meu Deus! Ih, caiu, Quase tá caiu. vendo? Ó, foi no Quase caiu. começo. Eu puxei o fio aqui do fone, mas acontece. Obrigado a todos pela presença, né? E seguimos até a próxima. Beijo. Tchau, Boa Laura. noite, tchau, Obrigado, tchau. meu amor. Boa noite. Tchau, tchau.